Muito boa tarde, começando os Donos da Bola aqui na tela da Band, 29 de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Chegou o grande dia, 1h em ponto. Você que está na expectativa, fique ligado, aumente o volume da televisão, né? Baixe o volume do celular para que ninguém te interrompa. Primeiro, eu quero ilustrar o que estava acontecendo aqui na sexta-feira. Cid Júnior e Oscar Roberto Godoy fizeram um embate, né? Fizeram uma disputa e uma aposta pela Copa Sul-Americana, que o Corinthians não venceria o jogo ou que o Corinthians venceria o jogo. O Corinthians venceu o jogo, o Cid Júnior ganhou, não precisou tirar 50% do bigode. Em contrapartida, aliás, cadê o Cid tirando o bigode? Tem ele aí? Coloca o Cid tirando o bigodão. Não viu a hora. Gabriela já estava com a maquininha preparada para poder tirar o bigode. Terminou o programa na sexta-feira, Cid Júnior tirou o bigode, está com essa cara de bebezinho. Em contrapartida, Oscar Roberto Godoy se comprometeu a usar um bigodão. Será que ele é um homem de palavra? E aí, eis a expectativa que rufem os tambores. Godoy veio ou não veio de bigodão? Mostra, Godoy. Ave Maria! Meu Deus do céu! Aqui é Aroeira, pica-pau quebra o bico, Fabiano e Cid Júnior. Aqui não pipoca, não. Eu não tinha nada com isso. A aposta era você e não, eu não. Eu não. Era você e o Cid. Eu não tinha nada com isso. Aí você me colocou de gaiato no negócio e eu me ferrei, né? Olha só. Como é que é aquele bem, personagem cara. do pica-pau lá, que tem o Leôncio? Leôncio. Fiquei bem, cara. Olha Você só. tá a cara do Leôncio. Sensacional. Ó, a cara do Leôncio enxuto. É, né? Porque o Leôncio é gordinho. É, a pancinha, né? Boa Ó tarde, quem vem pai. aqui agora, ó quem vai aparecer aqui, ó. traíra. Pra sua alegria. Cadê ele? Cadê? Coloca aí. Cid Júnior. Ó, já está até de barba, Cid Júnior. Ô, Cid, eu te mandei a foto aí, Cid Júnior. Tá com a carinha. Olha, eu vou falar. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Godoy. Ô, Godoy, já pensou em fazer novela mexicana ou não? Não, mas eu queria um bigodão daquele mesmo lá, parecendo daquele árbitro que apita, não, aquele árbitro que media o UFC. Ia colocar um bigodão daquele. Já pensou você comendo uma sopa agora? Ó, isso daqui tem que ser só de canudinho. Só de canudinho. Ó você aqui, ó. Olha. Godoy e Leôncio hoje, meu Deus. Por que vocês apostam essas coisas? Não, seu, traíra. Ô, Rodrigão, acho que o João Bafo de Onça que deve ser mais parecido aí o bigode. João Bafo de Onça. A direção vai procurar esse. Isso daí é Mande o teu alô aí, 18996668600. Pra quem não conhece, esse aqui é Oscar Roberto Godoy. Muito boa tarde, Godoy. Fernando Sancho. Sancho Pança. Fernando Sancho, eu mandei aquele faroeste lá, ele era o palhação. Culpa sua, hein, Cid Júnior? Eu vou falar, cara, tô com dor aqui de tanto rir, ó. Tô com dor no rosto de tanto dar risada. Vai, Ô, Godoy, obrigado, cara, ó. Um abraço fraterno em você, sabe por quê? Só eu que tava me lascando nesse programa. Não, mas agora o próximo desafio é eu e você contra ele. Ah, por quê? Eu e você, Cid. Eu e você contra ele. Eu não aposto nada. Nada. Eu sou pé frio, eu não ganho. Eu não ganho nem frango em rifa. Fogo só. É o quê? Só bota fogo. Você só joga gasolina no fogo e corre, né? Mas eu tenho dois colegas aqui que não arredam o pé e que não fogem da raia. Não. Você tá sabendo da nova? Não. Que vem pela frente. Eu não sei quando é que a gente tá formatando ainda. O Cid Júnior
vai se propor a deixar o cabelo dele igual do Ronaldinho, fenômeno da Copa. Cascão. Ele falou que vai. Ele só não formulou ainda qual vai ser a aposta e com quem. O motivo. Ainda tá faltando o motivo. Falta o quê? Falta Mas o já motivo. tá meio que formatado. Tá conversando com a Gabi já. A Gabi falou que, por enquanto, ela não aceitou ainda. Mas ele vai convencer. Qual é o nome da sua esposa mesmo? A minha é a Mariana. A Mariana manda, viu, Cid? Manda a mesmo. Mariana manda. Aqui pipoca. Se você apostar, você não entra em casa. Aqui pipoca. Eu não posso apostar porque ela não deixa. Vai ter que pôr um sofazinho. Daí eu não faço, não. Vai ter que pôr um sofá aqui no camarim, Cid. Não, vou no depósito ali, ó. Aqui no depósito. Mariana não deixa. A gente se ferra, mas na próxima tem que ser ele, senão não Fecha tem no mais Godoy desafio. aí, diretor. Fecha no Godoy. Pra gente ver mais uma vez. Pra você que chegou agora aqui acompanhando os donos da bola. O Godoy perdeu a aposta aí. É até o final de semana? Era até o final de semana. Não. Era hoje? pra ser ontem, mas como eu não posso de segunda-feira, eu falei que na terça eu viria. Terça tá aí. Quanto você investiu nesse bigode? R$5. Só que a mulher me enganou lá, a senhora. Lá. Falou, Godoy, limpa bem limpinho, então que tem cola. Mas a cola tá mais seca do que o deserto do Saara. Meu. Tivemos que improvisar uma fita crepe ali pro bigode parar no rosto, Cid Júnior. Que fase, hein? Que fase! Eu não tô aguentando, cara. Tô com dor aqui, ó, de tanto rir. Vai se ferrar. Eu não fiquei rindo de você, não, com esse bigode ridículo teu. Eu não rio, não. Não rio, não. Imagina se ele risse. Vamos começar aqui os donos da bola, hoje especial com a presença de Oscar Roberto Godoy, El Bigodon, aqui até 1h mais 45 minutos. Você participa no nosso Bandzap 18996668600. Ontem, no encerramento da quinta rodada do Brasileiro B, o Goiás venceu em Ribeirão Preto o Botafogo. Placar final 1-0 com gol de Anselmo Ramon. Tá aí para encerrar a quinta rodada. O Botafogo vem numa maré ruim, hein, Godoy, nos últimos tempos, hein? Péssima, né? O ano passado escapou do rebaixamento na última rodada, mas esse ano ele já inicia o campeonato querendo ser rebaixado. Jogo fraco tecnicamente e além de fraco, olha só como são as coisas. O Botafogo ainda não venceu na Série B, mas ontem ele teve 2 oportunidades para marcar gol dentro da pequena área ali, quase. E o atacante do Botafogo conseguiu errar o gol. A chance que o Goiás teve, o Goiás marcou com o Anselmo Ramon, gol único e a vitória. Mas o Botafogo teve 2 chances e conseguiu errar. Uma maneira que mostra o quanto, por isso que ainda não venceu na Série B. Os jogadores tecnicamente muito, mas muito limitados, principalmente os atacantes. Pois é, né? O Goiás que eu estava puxando aqui até para relembrar, né? Venceu o Novo Horizontino na última rodada do Brasileirão da Série B do ano passado e acabou com a festa do Tigre. Acabou beneficiando o Ceará. Exatamente, tirando o Tigre do G4. Tendo um possível lance que poderia ser interpretado como pênalti a favor do Novo Horizontino. Isso não traduz em gol, porque o Neto Pessoa teve uma chance dentro da pequena área e errou o gol. Então, não significa que se aquele pênalti a favor do Novo Horizontino fosse marcado, resultaria em gol. Mas teve esse lance que poderia ajudar o Novo Horizontino, mas o resultado acabou beneficiando o Ceará. Águas passadas, né? Novo Horizontino segue mais uma vez na busca aí pelo acesso. Vamos ver a tabelinha de classificação para o Cid complementar aqui sobre o encerramento da quinta rodada do Brasileiro B. Ficou assim, Godoy. Final de temporada, Cid Júnior, aliás, final de rodada, Avaí acabou avançando ali, lidera com Cuiabá colado, Vila Nova e Coritiba, do técnico Mozart ali dentro do G4. Depois vem o Goiás e outros times. Novo Horizontino está na página 1, né? Em 10º
décimo com 9 pontos, apenas 2 atrás, 1 ponto ali da zona de classificação. Dos 4, né, a diferença é mínima, né? Está bem embolado aí. Até o término do primeiro turno, a competitividade aí é muito forte, muito grande. Os clubes com essa motivação. Você vê, o Atlético Paranaense era líder, até jogar contra o Novo Horizontino era líder. Está a 2 pontos também, a mesma pontuação do Novo Horizontino, apenas diferenciando por critérios de desempate. Cid Júnior, em uma única rodada, muita coisa pode mudar nessa tabelinha de classificação. Pro bem quanto pro mal, né? O Botafogo, ele tá lutando por uma vaga na Série B. Aliás, na Série C. Tem time que tá lutando para chegar na Série A. Esse daí tá lutando para ir para a Série C. Já faz, como o Godoy diz, desde o ano passado. Agora, com relação ao campeonato, né? E eu disse, acho que na sexta ou ontem aqui, não me lembro, que a gente consegue identificar aquelas equipes que vão brigar na parte de cima da tabela e aquelas equipes que vão brigar lá embaixo. Mas o Godoy falou algo aí que me chamou muita atenção e eu concordo plenamente. Começo de campeonato é tudo muito embolado. O primeiro turno é assim. Só que do segundo turno para frente, aí a gente começa a ver as equipes que vão se destacar. Principalmente porque o campeonato de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro da Série B, precisa de elenco. E muitas equipes podem até ter um bom time, mas não tem um grande elenco, um elenco de qualidade. Por isso que essas equipes que têm um investimento maior, Atlético Paranaense, você pega um Avaí, essas equipes mais tradicionais que já estão acostumadas a bater lá na elite e voltar, é verdade, em algumas oportunidades, elas acabam se destacando no segundo turno. Muito bem, 1h11. Seguimos, hoje tem Copa do Brasil. Em terceira fase, o São Paulo encara o Náutico às 9h30 da noite, jogo de ida, né? Nessa terceira fase, né? Seguimos com jogos de ida e jogos de volta. São Paulo, Godoy, que mantém Zubeldia, né? Melhorou aí nas competições que disputa, pelo menos a pressão diminuiu e o tricolor vai para esse embate, né, contra o Náutico. Está fazendo uma série invicta agora, né? Embora empatando muito, ganhando pouco, mas pelo menos não está perdendo, já dá uma certa tranquilidade. E o outro lado que tranquiliza também outra situação é que o Dorival Júnior está empregado. Então, para com essa conversa, qualquer momento ruim do time, vamos dispensar o técnico e contratar o Dorival. O Dorival agora já está ajeitado, não precisa mais ter essa pressão e alimentar esse tipo de comentário. Joga contra um time da Série C, um time que não está bem. O Náutico não está bem, um momento ruim, trocou de técnico, está lá com o Hélio dos Anjos, o time vem desfalcado para jogar no Morumbi, para jogar em São Paulo, e o que é o ideal para o Náutico é não perder esse jogo, não perder e ter o jogo da volta lá nos aflitos ou na Arena Pernambuco para decidir a sequência na competição. Então, para não perder, o que significa como dinâmica de jogo? Fecharam a casinha, né? Montaram uma equipe povoada ali, reforçada no meio-campo e dificultaram ao máximo as ações do adversário, para não sofrer gol e não correr o risco de perder ou evitar o máximo risco de perder esse jogo de ida. Para o Rodrigo Cid Júnior, que quer ouvir a sua opinião, São Paulo e Náutico. Para mim, o São Paulo tem a obrigação de vencer o Náutico, né? Aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Náutico. O primeiro jogo que eu fiz como repórter de campo foi Corinthians e Náutico no Pacaembu, não me lembro o ano, já faz muito tempo, que agora nem repórter de campo eu sou mais. Mas, enfim, o São Paulo tem sim a obrigação de vencer, e para mim vencer as duas partidas, enfim, se enfrentar o Náutico 30 vezes na temporada, tem que vencer as 30 vezes, porque o investimento é diferente, a qualidade técnica é diferente, você pega um Náutico desfalcado, que disputa 2 divisões abaixo da sua, então não tem desculpa. Agora, o Godoy falou uma coisa que me chamou a atenção, o Zubeldia deve estar muito mais tranquilo também com o Dorival Júnior empregado. Para mim, o São Paulo vence. Agora eu estou arrebentando nos palpites aqui, viu, Godoy? 2-0 para o Tricolor. Tô vendo, tô acompanhando aí. Cid Júnior. Rodrigão já cruzou até os dedos do pé, o Rodrigo. Ficou preocupado, estava confiante aqui no ponto. Falou, não, eu também acho, vai ganhar, tem que ganhar, obrigação ganhar. Agora lá, cruzou os dedos do pé, vai dar cãibra no pé.
1h mais 15, nós vamos para o primeiro intervalo. Você participa no Band Zap aí no Fala Torcedor, 18996668600. Câmera 4 no Godoy, câmera 4 no Godoy, porque a audiência está subindo, hein? Godoy aparece, a audiência sobe, é só focar. Eu fiquei bem. Só focar. Eu fiquei bem. Vamos focar e colocar. Ó, Godoy, a audiência está aumentando aí, Godoy. Está vendo em tempo real ali, ó. Cada vez que se aparece, sobe meia dúzia de ponta ali na audiência. Fiquei bem de bigode. Ficou bem? Eu acho que você deveria investir, hein, Godoy? Eu acho que eu vou começar. Estamos de volta, 1h17. Fala, Godoy. Hoje é dia de futebol e se você for apostar, não aposta bigode não, né? Porque em dia de futebol não tem nada melhor para curtir o nosso time do coração que um chopinho para acompanhar. Isso mesmo, você precisa conhecer o Chopp Ecobir. Ele é leve, cremoso, produzido com os melhores maltes e lúpulos da região de Hallertau, na Alemanha, e com a pura água do Circuito das Águas Paulista. Você pode curtir o Chopp Ecobir em várias embalagens, como em latas e garrafas. Isso mesmo. Agora você pode ter aquele mesmo chopp que você toma na sua choperia preferida, na comodidade da sua casa e do seu bar. A Ecobir possui também outras variedades, estilos de cerveja também diferenciada, cada uma para agradar ao seu paladar. Tem as versões premium e puro malte, que são as ideais para quem curte uma cerveja com um corpo um pouco mais forte e com o sabor marcante das cervejas puro malte. Tem também a versão Lager, que é uma cerveja mais jovem, com um corpo leve e que tem a predominância do seu lúpulo especial, propositalmente escolhido para aflorar seu aroma através da sua garrafa verde claro. Enfim, tem um estilo de Ecobir para cada tipo de paladar. Curta os gols do seu time do coração com a Ecobir. Tem uma Ecobir para cada momento do seu dia. Siga a Ecobir nas mídias sociais. Facebook, Cerveja Ecobir. No Instagram, @EcobirOficial. Beba com moderação. Eu não tenho dúvida de que o pessoal da Ecobir vai determinar que Godoy faça os merchans todos com o bigodão, viu, Godoy? Ficou bom, hein, Godoy? Finalmente a seleção brasileira vai ter um novo treinador. E não é qualquer um não, viu? É uma paixão antiga. A CBF fez um acordo com Carlo Ancelotti para comandar a amarelinha. Depois de muita especulação, tudo indica que Carlo Ancelotti será o novo treinador da seleção brasileira. Sonho antigo de Edinaldo Rodrigues, mandatário da CBF, o italiano evita tocar no assunto. Mas já existe um acordo verbal entre as partes. O acerto foi acelerado, especialmente após o vice-campeonato do time merengue na Copa do Rei no último fim de semana, diante do Barcelona. Embora tenha contrato com o Real Madrid até meados do ano que vem, o novo treinador da seleção brasileira deve desembarcar por aqui até o fim do mês que vem, pouco depois do fim do Campeonato Espanhol. Ou seja, a tendência é que Carlo Ancelotti já dirija a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias. A ideia da CBF é de que o italiano seja o responsável pela próxima convocação, que deve acontecer até o dia 26 de maio, 2 dias depois do fim do Campeonato Espanhol. Caso isso aconteça, sua estreia à frente da seleção será diante do Equador, no dia 5 de junho. O seu primeiro desafio em solo brasileiro será 5 dias depois, diante do Paraguai, na Neoquímica Arena. A última vez em que o presidente da CBF falou sobre o tema em público foi no dia 9 deste mês, após o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Tem muita coisa que sai aí na imprensa, mas não retrata aquilo que a gente está fazendo. A questão do treinador está sendo de uma forma assim, muito criteriosa, estudada e principalmente pelo Rodrigo Caetano, que é o gerente, é o coordenador geral executivo de seleções.
Muito bem, Godoy, Cid Júnior, né? Vamos falar aí dessa novidade. Depois de muito tempo, então, né, teremos o novo treinador e o treinador que muitos esperavam já há um bom tempo. Estamos na expectativa que realmente se confirme, seja confirmada a contratação do Ancelotti. Agora a pergunta que fica é o seguinte: ele tem um perfil muito frio. Será que vai combinar com o comportamento do torcedor brasileiro? Você viu ele na lateral, na área técnica, na lateral do Real Madrid, mesmo sabendo dos jogadores que tem, o potencial que tem o time dele, ele tá frio, tá perdendo, o jogo tá perdendo de 3 e ele frio, gelado ali. Será que o torcedor brasileiro vai aceitar esse comportamento muito tranquilo do Ancelotti? Porque dirigir clube é uma coisa, dirigir seleção é outra. No clube você trabalha todo dia, você conhece o potencial e a reação de cada jogador a cada momento de dificuldade ou de facilidade. E como ele está no dia a dia, né? Fora e dentro de campo. Na seleção você só vai ter contato com ele 10 dias, 15 dias, preparando para jogar 2 jogos. Será que esse Ancelotti, vitorioso de clube, vai conseguir ser vitorioso em seleção, na nossa seleção, com esses jogadores limitados que nós temos, mesmo sendo a base, quase que total formação da seleção, com jogadores que atuam no futebol europeu? Tá aí, Oscar Roberto Godoy. Você tá no close, você viu lá que o Rodrigo tá te colocando no detalhe, aí, no close. Esse trairão também desse Papai Noel aí, o Santo difícil Paulo manter aí a também. seriedade, viu, Cid Júnior? É. Você vai falar do Ancelotti aí, viu, Cid Júnior? Mas... Você não tem ideia, cara. Meu WhatsApp choveu de mensagem, meu Instagram. Aliás, o Hélio Gomes... Não, olha uma foto que eu recebi aqui do Rivelino Simões. Presta só atenção, eu vou mostrar aqui primeiro pro pessoal de casa. Olha que foto fantástica essa daqui, Godoy. Olha só que foto fantástica, ó. Olha aqui. Pô, sensacional. O Neto falou que vai fazer um pôster para colocar lá no programa. Sensacional essa foto aqui, Oscar Roberto Godoy de bigodão. Rivelino, você é um traíra também, Riva. Você não tem o que fazer, não. Vai trabalhar, pô. Não, assiste o programa, depois você trabalha. Vai, Cid Júnior. Você aí, Cid. Ó, vamos falar do Ancelotti. Cara, é assim, ó. Ele vai ter que entender que vai estar numa cultura totalmente diferente do que ele é acostumado, né? Falando da adaptação. Primeiro, eu só acredito no dia que ele tiver com o uniforme da seleção dando a entrevista como novo treinador, porque da CBF dá para se duvidar de tudo. Depois, a gente tem que ver essa questão da adaptação. Mas o principal... Ele vai ter carta branca para fazer o que ele quiser, vai ter carta branca para não trazer o Neymar mesmo se ele tiver com condição de jogo, ele vai poder convocar quem ele quer, vai parar de ser obscura as coisas na CBF. É difícil a gente acreditar numa instituição que os ex-presidentes, um está preso, o outro não pode sair do país, o outro pegou a medalha lá do garoto, esse daí tá como presidente por conta de uma liminar. É difícil, cara, a gente acreditar em alguma coisa. Mas se tudo que acontece, a gente acreditar e o Ancelotti entender o futebol brasileiro, eu acho que pode ser um excelente nome. Muito bem, né? Seguimos aí na expectativa para ver o que vai acontecer. Já tem uma polêmica, né? Já saiu o anúncio da possibilidade do Ancelotti assumir a seleção e, ao mesmo tempo, vazaram informações e imagens, né, do que seria o segundo novo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E a cor espantou. Vermelho, Godoy. Espanta porque até hoje, né, vou fazer 70 anos, a minha identificação com a seleção brasileira é com as cores, associando as cores
da bandeira nacional, da nossa bandeira, né? Infelizmente, o país vive há alguns anos essa briga ou divergência política que tudo que você fala ou que você faz está associado ou é motivado por tendência política, de direita ou de esquerda, de extrema ou sem extrema, né? Então, eu associei a minha imagem de seleção brasileira como o uniforme da seleção brasileira, as cores da nossa bandeira. Então, eu achava, quando disse que haveria um uniforme, mudaria de cor, eu achava que seria o verde, porque até agora eu já vi a seleção com branco, com amarelo e com azul. Eu ainda não vi com camisa verde, eu fiquei imaginando como seria a camisa verde. Infelizmente, não tem como o brasileiro agora desassociar a cor à política. É uma pena. Poderia ser muito legal comercialmente se não tivesse essa tendência de direcionar as opiniões. Quem estiver a favor é porque é esquerda e quem está contra é porque é direita. Infelizmente, os comentários estarão nessa direção, mesmo sendo uma jogada de marketing ou uma jogada comercial, né? Mas vai estar direcionada a isso, a momento político que nós viveremos daqui a um ano. Qual a sua opinião, Cid? Caso isso se concretize, né, o Brasil tenha essa camisa vermelha ali como segunda opção? Fabiano, o que o Godoy fala é muito importante, né? A gente vive uma intolerância política do lado A, lado B, enfim. A seleção brasileira, ela já não tem uma aceitação há muito tempo, uma simpatia do público, o pessoal já não tem acompanhado. Aqueles que não gostam do partido A, partido B, também vão considerar isso daí. É uma verdade que o Godoy está dizendo. Agora, o Brasil já jogou em uma oportunidade em sua história de vermelho. Eu estava lendo uma matéria com relação a isso, há muitos e muitos anos atrás. Mas o Brasil é verde e amarelo, amigo, é azul. Os caras querem inventar umas coisas que não dá. Da onde que tiraram o vermelho? Não tem a patrocinadora, que se lasca a patrocinadora. O Brasil tem que entender uma coisa. A gente vive um momento muito ruim no futebol. A gente precisa se renovar, precisa valorizar o nosso produto aqui, parar de trazer estrangeiro para jogar futebol no Brasil, porque senão a gente vai matando e minando nossos atletas de base. Vão vendendo esses meninos muito cedo, a gente não vê atuando aqui. Tudo isso é verdade. Mas tem que entender que mesmo assim nós somos a seleção pentacampeã do mundo e alguma coisa a gente sabe fazer de bom. E por que tem que tendenciar pelo lado do patrocinador? O patrocinador tem que vir pelo nosso lado. Esse é um pensamento que eu tenho. Muito bem, né? Viralizou aí na internet de ontem para hoje, né? Muitas opiniões a respeito, né, dessa camisa vermelha que a gente não sabe se realmente, né, vai ser adotada aí na Copa do Mundo, se vai ser oficial ou não. A verdade é que quando vaza uma coisa dessa, pelo menos a intenção de fazer já existe, né? Senão ninguém vai criar uma coisa mirabolante assim e colocar. Você testa a reação do público, Também, né? Às vezes é para testar a reação. Isso é interessante. Ponto de vista interessante. Então... 1h30, vamos seguindo aqui. Dorival Júnior assina com o Corinthians e já iniciou aí o trabalho para a estreia amanhã contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, né? Jogo lá em Novo Horizonte, no Jorjão. Está documentado, assinado, oficializado. Dorival Júnior e Corinthians, no papel, juntos até 2026. Um momento importante na minha carreira. Eu espero poder deixar aí um legado dentro de um trabalho que já vem acontecendo. Depois da burocracia, o campo. Dorival comandou o primeiro treino com reservas. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O ex-treinador da seleção brasileira será apresentado oficialmente hoje, quando vai fazer a primeira atividade com todo o grupo. A comissão técnica anterior, comandada pelo Ramon, fez um belo trabalho, nos deixa aí
um momento especial e eu espero poder dar sequência a tudo isso. A menção é bonita, respeitosa, mas diverge do momento. O Timão vem de goleada sofrida para o Flamengo. Agora é hora de mudança. E muito obrigado pela confiança. Confiança no treinador e desconfiança nos bastidores do clube. O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. Foram 130 votos contrários e 73 a favor. 6 conselheiros decidiram se abster. A decisão vai ao encontro das orientações dos órgãos fiscalizadores do Corinthians, o Conselho Fiscal e o Conselho de Orientação. Aliás, em um parecer divulgado ontem, o CORE indicou que o Timão teve um aumento do passivo, que basicamente é a soma das obrigações e das dívidas do clube, de 829 milhões de reais. Já a diretoria alvinegra aponta um endividamento menor, de 600 milhões. O CORE critica a gestão de Augusto Melo por não enviar balancetes mensais e documentos importantes, como o contrato de Memphis Depay. O cenário deixa o presidente próximo de um terceiro pedido de afastamento. Isso porque o Estatuto do Clube prevê que a reprovação do balanço financeiro é motivo para a abertura de um processo de impeachment. O movimento também pode acontecer pela Lei Geral do Esporte, por gestão temerária. Eu vou estudar com bastante cautela tudo que foi analisado pelos conselhos fiscal e pelo CORE, o que foi votado pelo plenário, o que prega a legislação para que a gente delibere muito em breve sobre os próximos passos. Em breve nós vamos tomar uma decisão sobre o afastamento, como é que ele deve ser feito, se é que deve ser feito, isso vocês vão saber. Dorival está no bid e deve estrear amanhã contra o Novo Horizontino. Duelo fora de casa pela Copa do Brasil. O novo treinador chegou. E Augusto Melo pode sair? Nós vamos tomar a decisão mais correta, mais justa para a instituição Corinthians. Todos nós somos passageiros, o Corinthians não é. Tá então, Godoy, né? Em campo, um time que não vem apresentando um bom futebol, vencendo jogos, mas agora tem um treinador aí que cria uma expectativa, né, de mudança e de melhora aí no desempenho. E fora de campo, essa confusão toda aí com o presidente. Bom, futebol. Tem um técnico agora assumindo, iniciando um trabalho que sabe como comandar um time de futebol. Foi mal na seleção, mas time de futebol ele tem no currículo dele muito mais sucessos do que fracassos. E clubes fortes, grandes. Então, o otimismo é enorme, confiando que ele vai resolver o problema do Corinthians com a presença dele, o conhecimento dele e o trabalho dele. Agora, se quiser vencer competição, vai precisar, como todos os técnicos, de uma mão de obra, que é jogador, que tenha condições de realizar aquilo que ele treinar, aquilo que ele determinar. O Corinthians precisa de qualidade técnica e, principalmente, no primeiro momento, que é difícil resolver, de condicionamento físico. A equipe está deficiente fisicamente. Ou no campo, um trabalho que foi feito com um período curto, né, e agora está tendo as consequências, ou os jogadores não estão se cuidando fora de campo como devem e deveriam e precisam se cuidar. Então, confiança existe nele. Administrativamente, esse rapaz que deu a última entrevista aí é o Romeu Tuma, o Tuminha. Eu já acreditei muito nele, já confiei muito nele, por causa do sobrenome, a descendência do pai. Porém, o Corinthians não deve o que deve agora, isso tudo só na administração do atual presidente. Portanto, muito do que isso que está acontecendo de errado administrativamente no executivo do Corinthians deve-se à complacência desse órgão que é comandado pelo Tuminha. Portanto, até onde você pode acreditar que
seriedade, decisões sérias, corretas, serão tomadas pelo conselho comandado pelo Tuma. Cid Júnior, esse é o Corinthians, com um novo treinador, né? Uma expectativa em campo, mas vivendo já um bom tempo, né? Desde o ano passado, né? Essa questão de polêmica, de confusão aí nos bastidores. Com relação ao futebol, Fabiano, para mim existiam dois nomes que seria uma boa para o Corinthians. No caso, o Tite e também o Dorival Júnior. Eu até acho que o momento era mais para o Dorival, justamente porque o Tite teve esses problemas aí que foram colocados, né? Que ele acabou abrindo, né? Mas eu também queria ver o Dorival com a camisa do Corinthians dirigindo o time. Só que o Corinthians hoje, você pode trazer o Pepe Guardiola ali que não vai conseguir tirar leite de pedra. Corinthians precisa de reforços, principalmente no setor de defesa, que é muito deficiente. Ponto. Com relação ao Dorival Júnior, é isso, e entendo que ele pode, mesmo com esse time mequetrefe do meio para trás, fazer um bom trabalho. Agora, em relação à questão política, a política do Corinthians é uma política baixa. Os caras não pensam no Corinthians, os caras pensam em estar no poder no Corinthians. Essa é a grande questão. O Godoy falou algo que eu vou nessa linha de raciocínio. Você acha que os 3 bilhões que vai bater de dívida do Corinthians daqui a uns dias é uso exclusivamente do Augusto Melo? O Augusto Melo pegou um time quebrado, arrebentado, devendo 2 bilhões. Cara, eu queria saber o que tem de juros, por exemplo, da dívida que o Corinthians tem nessa dívida que aumentou com o Augusto Melo. Não estou saindo em defesa de Augusto Melo, até porque tem o caso Vaidbet que está sendo investigado, né? A gente sabe que ele fez também algumas decisões que foram equivocadas, como contratações e etc. Mas, gente, será que no Corinthians tem alguém que quer o bem do Corinthians além do torcedor? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente quando se trata em política corintiana. Agora, se aumentou também 829 milhões em um ano, amigo, meu Deus do céu, o Corinthians só não fecha a porta porque é o Corinthians. Meu amigo, muita coisa vai rolar ainda ao longo desses próximos meses, dentro de campo, fora de campo, né? E a gente vai acompanhando aqui, dando as nossas impressões. 1h39, rápido intervalo, porque o programa tá acabando, né? E você que gostou do bigodão do Godoy, você que gostou do bigodão do Godoy aqui, ó, ele tá homenageando os tempos, que ano que era aqui, 80? 88. Se você gostou do bigodão do Godoy, coloca o nosso Band Zap aí que o pessoal vai dar joinha. Porque se passar de 10 tá bom? Se passar de 10 dá pra vir amanhã? Não, tem que ser 100. 100? 100. Oh, aí não vai dar tempo, o programa tá acabando. 18-996-8600. Gostou do bigodão? Mete o joinha aí no nosso Band Zap. Voltamos já. Você que tá coçando aí... Estamos de volta com os donos da bola, 1h42. Vem aí a primeira etapa da corrida Fute Run 2025, um projeto da Band Paulista com a Fute Fanatics. As inscrições já estão abertas pelo site incentivoesporte.com.br. A primeira etapa acontece em Bauru com a Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo, como parceiro. O kit será o mais completo da região, com camisa da Fila e experiências pré e pós-prova. A Sujo de Barro é a organizadora da etapa Bauru. Além disso, a corrida vai ser transmitida ao vivo para mais de 300 cidades. Ao todo, o circuito vai contar com 5 provas em cidades do interior paulista. Então, bora lá, inscrições no site incentivoesporte.com.br. Para encerrar, o Santos tem um novo treinador, Kleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, vai comandar os meninos da Vila. Rapidinho, Cid Júnior, qual é a tua opinião sobre essa notícia, hein? Caiu o Cid Júnior, então você, Godoy. O Santos está virando escola de treinador, né? Já teve Paulo Turra lá, Odair Helman, agora César Sampaio, Kleber Xavier. Vou falar uma coisa, hein? Pavimentando o retorno para a Série B.
E o time está ali na zona de rebaixamento, numa situação delicada. Essas aí são imagens da invasão dos torcedores, da torcida organizada. Né? Não foi uma invasão violenta, não teve quebra-quebra. E nem foi invasão. Né? Eles entraram E lá. nem foi invasão, largaram o portão aberto. Eles acessaram lá sem ser convidados. Né? Conversaram lá com alguns dirigentes, a polícia foi chamada, eles saíram e ficou tudo bem. Dirigente que está com raiva do jogador falou, vou dar um sufoco em vocês aí. Pronto. Só para dar aquela pressão, né? Neymar continua fora. Uma babaquice administrativa e uma falta de trabalho, né? Para quem tem condições de ir lá um horário desse e estar trabalhando. Tudo auxílio. Tem um auxílio aí, né? Do quê? O cara não trabalha e tem um auxílio, né? Sempre tem. Bolsa Família. A turma do auxílio. Gente, vamos terminando. Deram uma rasteira no Cid Júnior. Derrubaram o Cid Júnior. Um abraço pro Cid. Volta amanhã. Godoy, se você quiser, não batemos 100 porque não deu tempo, mas tem bastante aqui, viu? O cara escreveu assim, esse é o Godoy que eu conheço. Olha lá, Godoy. Tá aí, é o Bigodói. Agora. Bigode de Godoy. Um abraço, gente.